Vasco joga mal com o regulamento debaixo do braço e se classifica na Copa Sul-Americana lá na Venezuela frente ao Caracas. 0 a 0 aí, acabou agora há pouco aí o empate do Vasco. O Vasco está classificado aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Bom, pessoal, antes de começar, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, ativa o sininho aí para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a partida, 0 Vasco, 0 Caracas da Venezuela. O Vasco se classificou para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana, jogando um péssimo futebol. Hoje a gente foi muito surpreendido com a escalação do Vasco. O Ricardo Sapinto colocou um esquema totalmente diferente aí do que vinha utilizando no Vasco. O esquema meio que 4-1, 4-1, meio estranho o esquema aqui do Vasco, né, para esse jogo, né? Na hora que saiu a escalação, apareceu esse esquema lá, eu fiquei meio doido. Eu falei, caraca, o que esse português arrumou com o time do Vasco? A gente vendo jogadores jogando com 3 zagueiros, né? O Vasco que não tem o costume de jogar com 3 zagueiros, o meio campo um pouco mais inchado, com ali os laterais mais avançados e somente o Thiago Reis avançado lá, isoladão no ataque. E o Vasco começou bem o primeiro tempo, né? Começou em cima do Caracas, amassando. O Benítez jogando muito bem, deu a vida hoje no jogo de hoje, mesmo voltando de lesão aos pouquinhos, jogou muito bem. Com certeza, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco nessa partida, apesar do Fernando Miguel ter levado o prêmio de melhor jogador aí da Copa Sul-Americana aí desse jogo. E o Vasco conseguiu amassar o Caracas no primeiro tempo. Mas logo depois disso aí, passando uns 20 minutos, o Caracas começou a ter a maior posse de bola, tentando ameaçar a meta do Fernando Miguel. O time venezuelano era um time muito fraco, não conseguiu vencer o Vasco por devido aí à sua fraqueza, porque o Vasco foi péssimo na partida de hoje. O Andrei, cara, tá dando nojo ver o Andrei vestir a camisa do Vasco, errando tudo, péssimo com a camisa do Vasco, fazendo muita faltinha, errando passes importantes, podendo deixar a zaga do Vasco muito exposta, como ele vem fazendo. Tá muito mal o Andrei. O Vasco tem que ir ao mercado urgente contratar um primeiro volante. O meio campo do Vasco hoje errou muitos passes, tanto o Andrei, o Leonardo Gil, errando muito, cara, errando escanteio, errando falta, errando tudo, cara. O Vasco não conseguia acertar absolutamente nada, somente o Martim Benítez era esforçado ali, o Carlinhos também tentando uma outra, mas não conseguiu resolver a parada aí pro Vasco. Ele teve 2 oportunidades, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, aí no início do segundo tempo, para fazer o gol, talvez da vitória do Vasco, e ter dado uma tranquilidade maior ainda para nós torcedores. No segundo tempo o Vasco começou da mesma maneira que o primeiro, né, tentando ir para cima do Caracas, tentando aí fazer alguma coisa de diferente. O Neto Borges, na minha opinião, hoje jogou muito mais do que na última partida do Vasco contra o Goiás, mostrando aí mais uma vez que pode ser titular no lugar do Henrique, apesar do último jogo ele ter ido muito mal. Cheguei até a comentar aqui hoje que o Henrique era um pouquinho melhor do que o Neto Borges, mas hoje o Neto Borges se redimiu da péssima partida que ele fez contra o Goiás e jogou bem nessa partida, um pouco mais avançado. E a gente torce para que ele se sustente ali como lateral titular do Vasco, já que o Henrique é péssimo, ninguém aguenta mais ver o Henrique. E no lado direito o Pikachu não comprometeu, mas também não fez absolutamente nada. E no final da partida ele poderia ter feito o gol da vitória do Vasco, preferiu cavar um pênalti e o Vasco empatou essa partida. Na minha opinião, o Vasco deixou muito a desejar, jogou com o regulamento embaixo do braço, jogando somente pelo empate. O Vasco poderia ter forçado mais a barra, talvez os jogadores estavam um pouco desgastados devido da viagem também. O Vasco que jogou no domingo à noite e já jogou hoje na quarta-feira e teve aí talvez um certo desgaste. No finalzinho do segundo tempo era nítido, você vê alguns jogadores se arrastando mesmo com as substituições. Muitos jogadores não dão a vida pelo Vasco, né, cara? Como é o caso do Ribamar andando dentro de campo. Muitos jogadores que entraram aí no segundo tempo pouco fizeram. Thales Magno tentou fazer uma outra coisa ali, não conseguiu fazer absolutamente nada. Vinícius tentando, mas é o Vinícius, né, cara? A gente sabe que o jogador não vai conseguir fazer absolutamente nada de diferente. O Ricardo Sapinto talvez sabe disso, né? Sabe que o time é muito limitado e tentou aí, principalmente, só a classificação para na próxima fase enfrentar o Defensa e Justiça, clube argentino, para aí sim tentar ter os reforços contratados, né? O Léo Matos de lateral direito, também o Gustavo Torres e quem sabe possivelmente mais um jogador aí contratado. O Vasco estava tentando trazer o Guzmán aí, jogador colombiano, e quem sabe também com a volta do artilheiro Germancano, porque o Thiago Reis hoje foi muito mal e o Ribamar entrando no seu lugar, cara. É o Ribamar, velho. No finalzinho do jogo ali teve uma oportunidade clara para ele fazer o gol. Ele praticamente recuou a bola pro goleiro. É inacreditável como que é fraco esse jogador, como que o Vasco foi contratar um atleta desse sem analisar melhor a sua carreira, porque o jogador é péssimo, velho. É só motivo de chacota para nós vascaínos ter um jogador
jogador desse no elenco, como estava sendo aí o Pikachu perdendo tudo, e o Ribamar é muito mais, cara. O Ribamar é péssimo, não dá mesmo, velho. É praticamente um jogador nulo dentro de campo. É um reforço para o adversário, já que ele não oferece de perigo nenhum a zaga aí do time adversário. E o Vasco conseguiu essa classificação. O mais importante, a gente queria ver uma evolução no time do Vasco, né? Ver o Vasco jogando bem, conseguindo vencer a partida aí sem susto, até pela fragilidade do adversário, né? O Caracas, péssimo adversário, o time fraquíssimo, tanto que o Vasco conseguiu vencer em São Januário com um time totalmente remendado, um time fraquíssimo, o time do Vasco naquele jogo contra o Caracas. Mas agora para a próxima fase vai pegar um time argentino, é um time pequeno na Argentina, mas que sempre oferece perigo aí a muitos times brasileiros. Já eliminou o São Paulo aí, se eu não me engano, já eliminou o Botafogo também em Copa Sul-Americana, um time muito cascudo aí nessa competição, apesar de não ter tanta tradição assim no cenário internacional, e também lá no futebol argentino não é um time da primeira prateleira, como é Boca, River, Independiente, Racing, esses outros times aí, e o Vasco com certeza vai ter muito mais problemas para vencer esse time do que aí o Caracas. Se jogar dessa maneira, o Vasco vai ser eliminado aí, vai dar adeus à próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas se mudar a postura, jogar pra frente, jogar como Vasco da Gama e não como um time covarde, como jogou hoje, certamente pode aí, quem sabe, buscar essa classificação. Vai ter jogo duro na Argentina, mas a gente torce pro Vasco se classificar. Vamos ficar na expectativa do próximo jogo aí pela Sul-Americana, e também o Vasco já vai virar a chave de enfrentar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no domingo, pela primeira rodada e do segundo turno da competição. Não é aquele jogo adiado, pessoal, aquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Esse jogo ainda sequer tem uma data marcada, e o Vasco já vai enfrentar o Palmeiras pela primeira vez no segundo turno aí do Brasileiro em São Januário. Um jogo duríssimo, o Palmeiras com um treinador novo, inclusive o técnico é português. Palmeiras que goleou o Atlético Mineiro por 3-0, vai oferecer um grande perigo aí ao Vasco. O Vasco vai ter que jogar totalmente fechado se quiser tentar pelo menos empatar contra o Palmeiras, porque o Vasco não vai ser favorito. Joga em casa, tudo bem, cara, joga em casa, mas olha o time do Palmeiras, olha o time do Vasco, olha o desespero que tá o Vasco querendo sair da zona do rebaixamento, com o time todo fraco, o time todo espaçado, não consegue vencer absolutamente nenhum adversário aí no Campeonato Brasileiro, e certamente um empatezinho, cara, não é de se jogar no lixo contra o Palmeiras, um adversário que vai brigar pelo título aí até o final. Pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer demais e comentem o que você achou dessa fraca partida do Vasco. Mesmo com a classificação, o Vasco deixou muito a desejar, deveria ter vencido aí com sobras o Caracas da Venezuela e dado uma felicidade maior ainda pro torcedor. Ficou naquela, né, que poderia ter sido mais, e mais o importante é a classificação, e tomara que o Vasco mude a postura pro próximo jogo aí da Copa Sul-Americana e também pelo Campeonato Brasileiro, muito importante aí contra o Palmeiras. É isso aí, meus amigos, forte abraço, saudações vascaínas a todos. Tamo junto.